Você já parou para pensar qual foi a maior zebra de cada Copa do Mundo? Hoje vamos viajar de 1930 até 2022 para descobrir qual foi a maior zebra do torneio. Começando por 1930, na primeira Copa da história, os Estados Unidos surpreenderam ao vencer Bélgica e Paraguai por 3-0 e avançar até a semifinal. Mesmo sendo uma seleção sem tradição no futebol mundial, entrou entre as 4 melhores equipes do torneio. Agora em 1934, a famosa Under Team austríaca fez uma grande campanha, eliminou a França e chegou até as semifinais, foi derrotada pela futura campeã Itália por apenas 1-0 e terminou a competição na quarta colocação, a equipe da Áustria. Agora em 1938, a Cuba, que na sua única participação de Copa do Mundo, os cubanos eliminaram a Romênia em um jogo de desempate e alcançaram as quartas de final. Um feito impressionante para uma seleção tão modesta. Agora em 1950, a surpresa foi os Estados Unidos, que mesmo sem avançar de fase, os americanos protagonizaram uma das maiores surpresas da história do futebol mundial ao derrotar a poderosa Inglaterra por 1-0. O jogo ficou conhecido como o Milagre de Belo Horizonte. Menção honrosa para o Uruguai, que chocou o mundo ao derrotar o Brasil no Maracanã e conquistar o título no histórico Maracanaço. Em 1954, a surpresa foi a Suíça, que jogando em casa, os suíços avançou de fase e protagonizou um dos jogos mais malucos da história das Copas. Nas quartas de final, enfrentou a Áustria em um jogo com 12 gols, a maior quantidade já registrada em um único jogo do Mundial. Partindo agora para 1958, a surpresa foi País de Gales, que em sua primeira participação os galeses chegaram até as quartas de final. A eliminação veio para o Brasil por apenas 1-0, justamente com o primeiro gol de Pelé em Copa do Mundo. Chegando em 1962, o Chile foi a grande surpresa, jogando diante de sua torcida. Os chilenos fez história ao alcançar a terceira colocação. Sua campanha só foi interrompida pela seleção brasileira, que acabaria conquistando o bicampeonato. Agora em 1966, a Coreia do Norte chocou o planeta ao eliminar a bicampeã mundial Itália ainda na fase de grupos, e quase fez ainda mais história. Nas quartas de final chegou a abrir 3-0 contra Portugal de Eusébio, mas o craque português liderou uma virada histórica com 4 gols só do atacante, terminando o jogo por 5-3. Foi uma das maiores surpresas já registradas em Copa do Mundo. Chegando em 1970, não houve grandes zebras naquele Mundial, mas o Peru merece destaque por alcançar as quartas de final e fazer uma campanha muito acima das expectativas. Agora em 1974, em plena Guerra Fria, a Alemanha Oriental conseguiu derrotar a Alemanha Ocidental por 1-0. O mais impressionante é que os derrotados acabaram conquistando o título daquela Copa, com a única derrota dos ocidentais sendo para os orientais em todo o torneio. Agora em 1978, foi a Polônia, que continuando mostrando sua força no cenário mundial e terminando entre as melhores seleções daquela competição, consolidando uma geração extremamente competitiva. Em 1982, novamente os poloneses surpreenderam, liderados por grandes jogadores da época como Boniek e Smolarek, chegaram às semifinais e terminaram a Copa na terceira colocação. Partindo para 1986, a Bélgica surpreendeu naquele ano após eliminar a União Soviética e a Espanha. Os belgas alcançaram as semifinais pela primeira vez em sua história, terminando na quarta posição. Agora em 1990, uma das maiores surpresas da história das Copas, o Camarões, comandado pelo lendário Roger Milla, os camaroneses se tornou a primeira seleção africana a chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo, batendo de frente com a Inglaterra no confronto com um jogaço de 3-2 que foi decidido na prorrogação, fazendo história para todo o continente africano. Chegando em 1994, a Suécia fez uma campanha memorável e terminou na terceira colocação, superando as expectativas e apresentando um futebol muito competitivo com seus grandes craques como Larsson e Brolin. Então em 1998, em sua primeira Copa como país independente, a Croácia encantou o mundo. Liderada pelo artilheiro Davor Suker, eliminou a grande Alemanha por um sonoro 3-0, chegou às semifinais, perdeu para a campeã França em um jogo equilibrado por 2-1 e terminou na terceira colocação, vencendo a Holanda na disputa de terceiro lugar. Agora em 2002, jogando em casa, a Coreia do Sul alcançou uma histórica semifinal e terminou a competição em quarto lugar, eliminando a Itália nas oitavas com gol de ouro e a Espanha nas quartas nos pênaltis, conquistando o melhor resultado de uma seleção asiática na história da competição. Partindo para 2006, sob o comando de Felipão e com o jovem Cristiano Ronaldo, Portugal chegou às semifinais, vencendo todos os jogos na fase de grupos, eliminou nas oitavas a Holanda na famosa Batalha de Nuremberg, onde teve 16 cartões amarelos e 4 expulsões, um dos jogos mais violentos da história, vencendo por 1-0, avançando, ganhou da Inglaterra nas quartas em jogo emocionante nos pênaltis, perdendo apenas para a França nas semis, a Alemanha no terceiro lugar, terminando a Copa na quarta colocação. Agora em 2010, a Gana ficou a poucos segundos de se tornar a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. Eles chegaram até as quartas de final quando tiveram a chance após o lance histórico da defesa de mão do Soares, e por ter perdido o pênalti após esse lance.
A eliminação do Paraguai nos pênaltis é ainda uma das histórias mais dramáticas dos mundiais. Se você achou essas histórias surpreendentes, se prepare pelo que vem por aí. Partindo para 2014, agora vem, na minha opinião, a maior zebra da história das Copas. A Costa Rica caiu no chamado Grupo da Morte ao lado de Uruguai, Itália e Inglaterra. Contra todas as previsões, terminou em primeiro lugar invicta, vencendo os uruguaios por 3-1 na estreia, ganhando os italianos no segundo jogo por 1-0 e empatando o último jogo com a Inglaterra por 0-0, avançando às oitavas, onde pegou a Grécia, levando as partidas para os pênaltis, e mesmo com um a menos venceu a disputa, avançando de fase, e só foi eliminada nas quartas de final com a histórica atuação do goleiro holandês que entrou para a disputa nas penalidades, brilhou pegando 2 pênaltis, saindo derrotada pela Holanda, a seleção costarriquenha. Chegando em 2018, mesmo possuindo bons jogadores, poucos acreditavam que a Croácia chegaria tão longe. Passou em primeiro do grupo mesmo com a Argentina de Messi nele, ganhando na fase de grupos por uma goleada de 3-0. Eliminou a Dinamarca e a Rússia em 2 jogaços nos pênaltis, chegou a eliminar na semi a Inglaterra de virada, o gol decisivo de Mandzukic na prorrogação. Alcançou sua primeira final de Copa do Mundo, perdendo para a França por 4-1, com o show do jovem Mbappé terminando com o vice-campeonato. Por fim, em 2022, o Marrocos escreveu seu nome na história ao se tornar a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. Passou em primeiro lugar do grupo mesmo sem favoritismo, por terem Bélgica e Croácia, onde ambas fizeram grandes campanhas na Copa anterior a essa. Os marroquinos passaram por elas invictos, ganhando da Bélgica por 2-0 e empatando com a Croácia por 0-0. Nas oitavas enfrentou a seleção da Espanha, em um jogo com muita emoção, vencendo os pênaltis por 3-0, com o show do goleiro Bono, que pegou 2 pênaltis, e Hakimi, que fechou o caixão espanhol com um lendário pênalti de cavadinha e sua comemoração imitando um pinguim. Nas quartas fez ainda mais história, eliminando a seleção de Portugal de Cristiano Ronaldo, vencendo eles por 1-0 em gol de cabeça que o atacante En-Nesyri subiu 2,78 metros de altura, superando a marca do craque português. Então, após a eliminação na semi para a França e derrota para os croatas na disputa do terceiro lugar, a campanha terminou com um brilhante 4º lugar e entrou para sempre na memória dos torcedores. E para você, qual foi a maior zebra da história das Copas do Mundo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Se você não viu ainda, aproveita e veja esse vídeo aqui, que vai ser o estádio onde o Brasil vai levantar o Hexa. Valeu, falou!